Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 21 de dezembro de 2025. Irmãos, é com bastante alegria que eu estou aqui para poder orar por você, para entregar uma mensagem do Senhor na sua vida. Irmãos, todos os dias, às 7 horas da manhã, tem vídeos aqui no canal. Tem oração da manhã. Então, irmãos, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei. Ajude esse vídeo, irmãos, a chegar a cada vez mais e mais pessoas. Irmãos, eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você nesta manhã. Deus, Ele me deu uma mensagem, eu queria estar compartilhando com vocês, irmãos. Mas, irmãos, antes de eu estar ministrando a mensagem do Senhor, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Irmãos, você já recebeu algo de Deus de uma maneira totalmente inusitada? De uma maneira totalmente diferente? Irmãos, muitas das vezes Deus, Ele nos promete algo e a gente fica pensando como é que Deus ele vai fazer aquele algo que Ele prometeu para nós. Irmãos, eu estou falando aqui para pessoas que têm promessas de Deus e que essa promessa talvez ainda não se cumpriu. E você fica pensando, você fica imaginando como será que essa bênção ela vai chegar. Você fica pensando, será que essa bênção ela vai chegar dessa forma? Ou será que ela vai chegar de uma certa maneira? Será que ela vai vir da direita? Ou será que ela vai vir da esquerda? Será que ela vai vir de cima? Você fica imaginando, irmãos, as possibilidades que você vai receber a sua bênção. E, irmãos, às vezes Deus, Ele faz algo na nossa vida totalmente diferente. Irmãos, quantas das vezes Deus, Ele fez algo na minha vida, mas não foi da maneira como eu esperava. E eu quero, irmãos, contar a vocês a história de um homem na Bíblia que ele queria receber uma cura da parte de Deus. Sim, irmãos, ele queria receber uma cura da parte de Deus. E ele achou, irmãos, que ele receberia essa cura de uma forma, mas Deus, irmãos, o curou ele de uma maneira totalmente diferente. E às vezes, irmãos, Deus, ele vai fazer isso com você na sua vida. Às vezes, irmãos, a bênção que Deus ele vai te dar não vai ser da forma que você quer. Ele vai te dar a bênção, mas não vai ser da forma que você espera, não vai ser da forma que você imaginava. E eu quero compartilhar, irmãos, com você essa história desse homem. E quem que era esse homem? Esse homem, irmãos, era Naamã. Naamã, irmãos, era o chefe do exército do rei de Arã. E a palavra, irmãos, do Senhor vai nos dizer que Naamã, ele era um homem de guerra, ele era um homem de batalha. E ele sempre saía vitorioso, irmãos, nas batalhas que ele enfrentava, nas batalhas que ele lutava, porque Deus estava com ele. Sim, irmãos, o próprio Deus estava com Naamã, dava vitória a ele. Mas, irmãos, Naamã não era israelita. Naamã, irmãos, era de outra nação, era de outro povo. Mas, irmãos, Deus dava vitória a Naamã. Mas, porém, irmãos, Naamã, ele tinha um problema, ele tinha uma doença. E essa doença, irmãos, naquela época, era chamada de lepra. Irmãos, essa doença não tinha cura. Essa doença, irmãos, naquela época não tinha cura. Era incurável. Mas, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Naamã, ele ouviu falar que lá em Israel tinha um profeta que poderia curá-lo. Um profeta que poderia reestabelecer a saúde de Naamã novamente. Então, irmãos, Naamã, ele foi até Israel procurar esse profeta. E a passagem, irmãos, vai nos dizer que Naamã, ele levou consigo várias riquezas, ouro, prata. Acredito que outras coisas de valores Naamã ele também levou para dar àquele profeta. E olha só, irmãos, é aqui que eu queria chegar com vocês. Na mente de Naamã, na cabeça de Naamã, ele estava com o seguinte plano. Ele ia chegar até Israel, ia procurar o profeta, ia falar com o profeta, ia entregar as riquezas que Naamã trouxe para aquele profeta. E o profeta, irmãos, ia estender a mão sobre ele, ia liberar uma palavra de cura e ele seria curado. Mas não, irmãos, não foi isso que aconteceu. No pensamento de Naamã,
no intelecto, no raciocínio de Naamã, ele achou que isso iria acontecer. Mas, irmãos, não foi isso que aconteceu. E, irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa história que se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir, irmãos, do versículo 9. Naamã, ele chega até o profeta, que é Eliseu. O profeta, irmãos, nessa época era Eliseu. E Naamã, ele chega na porta da casa de Eliseu, e Eliseu fala com ele o seguinte: acompanhe comigo, a partir do versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali, furioso. Olha só, irmãos, Naamã, ele saiu de lá irritado porque, como eu disse, ele achou que o profeta Eliseu ia estender a mão sobre ele, ia liberar a palavra de cura e ele seria curado. Mas, irmãos, não foi isso que aconteceu. O profeta Eliseu falou que Naamã, ele mergulhasse no rio Jordão para que ele fosse purificado. Mas Naamã, irmãos, ele ficou irritado. Por quê? Porque o rio Jordão, irmãos, para quem não sabe, era um rio sujo, era um rio impuro. O rio Jordão, irmãos, não era um rio bonito, de águas cristalinas, não. Era um rio sujo, era um rio impuro. E o profeta Eliseu, irmãos, ele falou para que Naamã, ele mergulhasse 7 vezes nesse rio. Mas, irmãos, Naamã, a primeiro momento ele não quis, ele ficou indignado, ele ficou irritado, ele falou que não iria fazer aquilo que o profeta disse. Mas aí, irmãos, depois vieram os servos de Naamã e o convenceram ele a pular no rio. Eu quero compartilhar aqui, irmãos, com vocês o final dessa história, o que aconteceu quando Naamã ele foi e obedeceu a ordem do profeta. Lá no versículo, irmãos, 14, a palavra do Senhor vai nos dizer o que aconteceu. Acompanhe comigo no verso 14. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Glória a Deus. Irmãos, foi isso que aconteceu. Quando Naamã, irmãos, ele foi, mergulhou 7 vezes no rio Jordão, ele saiu de lá purificado. Ele saiu de lá restaurado, com a sua saúde restaurada. A lepra já não existia mais, a doença, ela foi embora. Irmãos, o que eu quero dizer com essa história? Irmãos, eu quero dizer que muitas das vezes nós achamos que a nossa bênção, ela vai chegar de uma forma, de uma maneira que talvez, irmãos, não vai acontecer. Nós idealizamos, irmãos, algo que Deus, ele pega e fala: não, isso aqui não vai acontecer desse jeito, vai acontecer de uma maneira totalmente diferente. Irmão, sabe por quê que Deus, ele quis que Naamã, ele mergulhasse no rio 7 vezes para ele ser purificado? Porque, irmãos, Deus, ele queria tratar o orgulho no coração de Naamã. Naamã, irmãos, ele era um homem muito orgulhoso. Eu acredito, irmãos, que pelo fato de Naamã, ele exercer uma autoridade, ele ser o chefe de um exército, ele que comandava o exército, acredito, irmãos, que ele era um homem muito orgulhoso. E Deus, ele queria tratar isso no coração de Naamã. Então, irmãos, o que eu quero dizer com vocês aqui nessa manhã é que, irmãos, Deus, ele tem vitória para você. Mas às vezes, irmãos, Deus, ele vai tratar o seu coração primeiro, para que essa bênção venha ser dada a você.
Talvez, irmãos, Deus ele quer tratar com você algumas coisas antes dele poder liberar o seu milagre, a sua vitória. Eu acredito, irmãos, que tem pessoas aqui que estão escutando essa mensagem que tem promessas de Deus. Tem coisas que Deus, irmãos, quer liberar sobre a sua vida, mas talvez, irmãos, primeiro ele quer tratar o seu coração. E talvez, irmãos, não seja orgulho, porque o problema de Naamã, irmãos, foi o orgulho que Deus ele queria tratar. Mas talvez com você pode ser outra coisa. Talvez, irmãos, Deus ele quer tratar o seu caráter. Talvez Deus ele quer te ensinar algo novo. Ou talvez, irmãos, talvez não seja o tempo ainda de você receber. Mas, irmãos, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: não é porque que as coisas não estão acontecendo da forma como você pensou que iria acontecer, que Deus ele não vai fazer. Naamã, irmãos, ele foi para Israel com a intenção de receber a cura. E ele recebeu a cura, mas não foi do jeito dele, irmãos, foi do jeito de Deus. E Deus, irmãos, quer falar com você aqui nessa manhã, que ele tem promessas para a sua vida, que ele tem vitória para você. Mas essas vitórias, irmãos, essas promessas, elas não vão ser conquistadas, elas não vão ser entregues a você da maneira que você pensa. Não vai ser, irmãos, do jeito que você quer, vai ser do jeito de Deus. Deus ele vai te dar, você vai receber, mas, irmãos, não é da forma e da maneira como você imagina. Por isso, irmãos, é bom que a gente nem fique pensando muito como o nosso milagre vai chegar. Teve um dia que eu estava escutando uma pregação e o pastor ele falou algo que eu fiquei pensando, isso realmente é verdade. O que ele falou? Ele falou, irmãos, que não é bom a gente ficar pensando em como Deus ele vai fazer o nosso milagre. Porque, irmãos, talvez a gente pense que o milagre vai vir de uma forma, mas Deus ele faz de uma forma totalmente diferente. É verdade, irmãos. Não fique gastando seu tempo pensando como vai ser o seu milagre, que dia que vai ser, quando vai ser a hora. Não, irmãos, deixa Deus ele trabalhar, porque o milagre vai vir, a vitória ela vai chegar. Mas, irmãos, vai ser do jeito de Deus. Amém? Irmãos, eu queria orar com vocês aqui neste momento, em cima dessa palavra, em cima dessa passagem que Deus ele tocou no meu coração para compartilhar com vocês. Ore comigo, irmãos, ore com fé, ore com fervor, ore de todo o seu coração. Senhor Deus, eterno Pai, aqui neste momento nós te agradecemos por essa palavra, por mais este momento, ó Deus, de podermos estar ouvindo uma palavra direcionada pelo Senhor. E Deus, nós entendemos que as coisas, elas não vão acontecer da forma que a gente quer. Deus, nós sabemos que o Senhor, eu sei, ó Deus, que tem vitória para este ouvinte. Esse irmão, Deus, que está me ouvindo, que está me escutando, eu sei que grandes coisas o Senhor quer fazer na vida deste irmão, mas, ó Deus, não é da forma que nós pensamos que vai ser. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem as suas maneiras de trabalhar, as suas formas de conduzir as coisas. E nós sabemos, ó Pai, que a maneira como o Senhor faz é muito melhor do que a nossa maneira. E Deus, que nós venhamos entender isso nessa manhã. Que nós venhamos, ó Pai, entender que o Senhor está no controle da situação. E que por mais que as coisas não estão acontecendo da forma que a gente quer, a gente sabe, ó Pai, e tem a plena certeza e convicção de que o Senhor vai fazer. Porque, ó Deus, pode não ser do nosso jeito, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor vai fazer. Porque, ó Deus, o Senhor não mente, o Senhor não falha, o Senhor não erra. E se o Senhor, Deus, falou que vai fazer na vida deste irmão, que vai fazer na vida deste ouvinte, ó Deus, nós podemos descansar, nós podemos confiar, porque o Senhor vai fazer. Pode não ser, ó Pai, da nossa maneira, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor vai fazer. Então, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós entendemos, ó Pai, que muitas das vezes o Senhor quer trabalhar no nosso caráter, o Senhor quer trabalhar na nossa vida de uma maneira diferenciada. Então, ó Deus, nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor está no controle da situação. Por mais, ó Deus, que este ouvinte não está entendendo o trabalhar do Senhor, mas mesmo assim, ó Deus, nós confiamos em Ti, porque o Senhor não falha. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra, por essa oração. Que o Senhor, Deus, venha deste ouvinte, esse irmão, essa irmã, um dia abençoado na Tua presença.
E que essa palavra, ó Deus, venha ser plantada no coração desse irmão. E que no momento certo, ó Deus, na hora certa, ela venha render bons frutos na tua presença. É isso, ó Deus, que eu te peço, te louvo e te agradeço. Crendo no milagre e crendo, ó Deus, na vitória. Amém e amém. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Que Deus ele venha te dar um dia iluminado, um dia abençoado. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.